Terça-feira com semifinal da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense quer surpreender o Chelsea, tem também fechamento de rodada da Série B e início das quartas de final da Copa do Nordeste. Análises, dicas e estatísticas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Terça-feira, né, começando mais uma semana aí no futebol. Segunda é mais o jogo que equivale ao final de semana, né? Sequência de jogos ali de rodadas do final de semana. Então a gente na terça-feira aqui tem Copa do Nordeste voltando, né? Já nas quartas de final. Tem fechamento da Série B e tem o Fluminense querendo surpreender mais um gigante. Agora o Chelsea, vamos analisar esses jogos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio, hermano. Podemos dizer que temos o maior jogo de uma equipe brasileira do ano. Com Sim, certeza. Né? Sem dúvidas nenhuma. Semifinal de Copa do Mundo. Semifinal de Copa do Mundo. Olha o Fluminense aí surpreendendo, meus queridos. Será que vai chegar numa final? Tem o Chelsea pela frente e eu acho que dá, tá? Assim, não é nenhuma loucura imaginar o Fluminense passando pelo Chelsea, não. Temos também fechamento da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e o primeiro jogo das quartas de final do Nordestão. Copa do Nordeste foi um pouco alastrada aí esse ano, né? Já estamos aí em julho, mas ainda tá rolando no Nordestão. O mata-mata vai começar agora, inclusive, e nós vamos analisar esses três jogos agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar por Série B, Goiás e Criciúma, terça, 7h30 da noite, lá no Ailê Pinheiro, estádio da Serrinha, né, lá em Goiânia. Goiás que está bem ali na parte de cima e o Criciúma brigando para não cair. Pois é, Criciúma que estava na Série A ano passado, faz um início ruim aí de Série B do Campeonato Brasileiro, chegou até a ficar na zona, e enquanto isso o Goiás está bem, brigando ali na liderança. Nesse momento ele não é o líder, né, mas porque outros times já jogaram, e a gente vai analisar tudo isso agora no nosso aplicativo do Game Arena, que tá pintando aí na tela para você apostador. Inclusive tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita o app do Game Arena, beleza? Bom, logo de cara aí a gente já vê que o retrospecto recente é até parecido. Como eu disse, o Criciúma ele estava na zona de rebaixamento e conseguiu sair, né? Teve uma melhora aí da equipe Carboeira, mas é o Goiás quem tá melhor, vice-líder, e se vencer esse jogo, eu acho que, inclusive, se ele empata, eu acho que ele passa. Não sei se ele tem uma vitória a mais que o Coxa, mas enfim, se ele ganha, jogando em casa, né, ele vai ser o líder aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Um bom início de Série B. A gente já vê que Coritiba, Goiás e Novo Horizontino começam a se distanciar um pouquinho ali das outras equipes, porque de resto, tá bem nivelado, né, velho? A Série B, ela tá muito nivelada. É uma segunda divisão nacional muito boa nessa temporada. E a gente tem um Criciúma ali em 16º lugar, que tá só 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. Só que, por exemplo, se o Criciúma vence esse jogo, ele tem 16, ele vai para 19, ele pula ali para 12º, 13º, e ele ficaria a apenas 5 pontos do G4, né? Então ele já pode começar, uma vitória aqui pode significar mudar a ótica aí da briga nessa Série B do Brasileirão, né? Muito bem, vamos para os jogos recentes, né? Começando pelo Goiás, que na sua partida anterior venceu fora de casa a Chapecoense, 2-1 fora de casa. Antes perdeu em casa, né, para o Atlético, time da zona de rebaixamento, 2-1, foi uma derrota surpreendente. E antes havia perdido fora para o CRB, 2-0. 2 derrotas aí nos últimos 3 jogos, mas vem de vitória fora de casa, né? E na última partida em casa, né, contra um time ali também da parte de baixo, na penúltima, né? A última foi contra o Atlético. Venceu aí 2-0 o Volta Redonda. Na verdade, a única derrota em casa foi aquela, de fato, pro Atlético. Então, o time que tem o fator casa aí, obviamente, muito bem. Salvo engano, só tem 3 derrotas, eu acho, nessa Série B, né? Foi essa do Atlético e do CRB, e eu acho que essa aqui pro América Mineiro fora de casa. Acho que fora isso, o Goiás não perdeu mais nenhum jogo. Como eu disse, uma campanha muito sólida. Ele até caiu um pouquinho de rendimento recentemente, né? Com essas 2 derrotas. Até antes dessa vitória, dessa derrota pro CRB, depois daquela vitória ali contra o Volta Redonda, o Goiás ele tinha tido um dos melhores inícios da história da Série B dos pontos corridos, tá? Inclusive, um bom início aí do Esmeraldino, tá? E por outro lado, a gente tem um Criciúma, né? Cadê aqui os resultados? Bom, vem de derrota num clássico, né? Perdeu para o Avaí ali, a equipe catarinense jogando em casa no Heriberto Rios, acabou saindo derrotado. Antes disso, havia empatado com o América e foi quando antes ele teve essa ótima sequência, né? 3 vitórias seguidas, que deu uma melhora no time. Então, para você ter uma ideia, ele teve essa sequência maravilhosa aí de 10 pontos de 12 disputados e ainda assim tá ali brigando na parte de baixo, né? Tá em 16º. Antes disso, o Criciúma, ele vinha muito mal. Era uma sequência muito ruim aí, ó, de 5 jogos sem vencer, tá? Incluindo um 6-0 ali que foi Copa do Brasil, mas o momento da equipe carvoeira era muito ruim antes disso. Teve uma melhora aí o Tigre recentemente, né? Nos últimos 5 jogos deixou gol em todos, né? A equipe do Criciúma. Sim. E já a equipe do Goiás, né? Nos últimos 6 a gente teve mais de 1,5, né? Batendo em todos. E com gols do Goiás em todos eles. Sim. Os 3 últimos bateu nos marcos, inclusive, isso, né? Do Criciúma. Bom, do Goiás, a exceção do jogo contra o CRB, que ele perdeu por 2-0, né? Foi a última vez que ele não fez gol. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Goiás, uma odd ali acima de 1,80 e aí? Para a Série B até baixo, né? Muitos jogos da Série B a gente não... Vai ser difícil achar odds abaixo de 2 nessa Série B, tá? A gente tá falando aqui de um duelo que é o segundo contra o 16º
e o segundo lugar está jogando em casa, né? Então é uma discrepância técnica entre as equipes. Acredito que o time do Goiás seja mais qualificado, joga mais bola e ainda vai estar jogando em casa e a gente enxerga um odd de 1,89. Então a Série B é muito assim, velho. Se você vê um confronto no qual você vê um favoritismo muito grande, você confia muito nessa equipe, vale a pena ir na vitória porque a odd vai estar muito boa. Eu lembro que semana passada a gente mandou, inclusive, uma hotbet, a vitória do Coritiba em casa contra o Volta Redonda e tinha uma odd muito boa. Mas, cara, eu acho que o Criciúma ele teve uma melhora recente aí que me deixa com um leve pé atrás de ir nessa vitória do Goiás, tá? Até acho que possa pintar. Mas eu não vou mentir que eu tenho um receio de um empatezinho com gols. A gente observou que o Criciúma teve uma melhora. Ele vem de derrota pro Avaí, mas antes disso ele vinha de 4 jogos consecutivos sem perder. E conseguiu marcar gol nesses últimos 5 jogos. Então a gente enxerga aí uma melhora do Tigre no retrospecto recente e por isso eu prefiro focar em gols, velho. Eu acredito que o mais de 1,5 gols, ele já tem um oddzinho interessante. Por quê? 1-1 é um palpite que eu considero muito viável para esse confronto, tá? Eu até acho ser mais provável a vitória do Goiás. 2-0, 2-1, pode pintar muito bem. 1-0 eu até acho mais difícil porque o Criciúma vem nesse bom momento. Eu acho que esse jogo ele tende a ser um pouco movimentado. Mas eu prefiro focar aqui porque eu boto empate com gols na conta aí para essa partida. Muito bem, então pelo menos 2 golzinhos em Goiás e Criciúma fica sendo a nossa dica aí para o jogo que vai fechar a 15ª rodada da Série B. Bom, vamos falar agora de Copa do Nordeste, né, que volta nesse meio de semana. Primeiro jogo das quartas de final, né? Teremos 1 na terça e 3 na quarta. Temos nesta terça Vitória e Confiança, né? Um time da Série A contra um time da Série C. Jogo terça, 9h30 da noite, lá no Barradão. Né? Lembrando que o Confiança jogou, né, durante esse último mês aí que a gente teve o Mundial de Clubes. Não parou. E o Vitória teve 15 dias de férias e voltou aí a cerca de 10 dias para sua intertemporada, né? E com um elenco modificado e uma informação importante. Quem chegou agora não pode jogar, né? Porque a janela fechou, as inscrições fecharam na última rodada da Copa Antes da janela, né? Antes da janela, quando foi a última rodada da fase de grupos, né, da Copa do Nordeste. Sim. Então o Vitória se desfez de alguns jogadores, né? E quem chegou não vai poder jogar essa partida. Então vai ser o Vitória que a gente viu antes, né? Com alguns desfalques, quem deixou o clube aí nesse período, o caso do Janderson, Sim. Mosquito, enfim, jogadores que jogavam aí com certa frequência, então pode dar uma equilibrada maior no jogo. Pois é, cara, é um joguinho difícil de se analisar por causa dessa parada que a gente teve aí do Vitória. Inclusive, vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena pra gente tentar ilustrar um pouco melhor aí a situação dessas duas equipes, né? Antes vamos ver a tabela de classificação aqui, ver como terminou a fase de grupos do Nordestão, né? O Vitória, que foi o líder do seu grupo, né? Foi muito bem, mas aí tem esse ponto que o Fábio trouxe. Cara, a maioria desses jogos, eu acho que eles foram em meados de março, abril, né? Acho que foi por ali. Isso. Já tem um bom tempo, né? Mudou muito nesse período as equipes, até o estilo de jogo, eventualmente, e tudo mais. E o Confiança que ficou em quarto, né? No grupo B. Pode-se dizer até que foi uma certa surpresa, né? Ficou à frente do Náutico ali, esperava-se mais o Náutico. Apesar de serem os dois da Série C, o Náutico, por exemplo, na terceira divisão nacional, faz uma campanha melhor do que o Confiança, né? Mas surpreendeu, chegou aí nas quartas de final e tem uma curiosidade muito grande, tá? Por quê? As duas, um lado do chaveamento da Copa do Nordeste ficou com 4 times da Série A, que é o caso de Fortaleza e Bahia e Sport e Ceará. Eles ficaram no mesmo lado do chaveamento. E esse outro lado do chaveamento, que é que Vitória e Confiança estão, eles estão juntos com o Ferroviário e CSA. Ou seja, a gente tem um time da Série A, 2 da C e 1 da D. Então quem passar aqui tem uma boa chance de eventualmente chegar até na final, porque vai enfrentar o vencedor de CSA e Ferroviário, um time da C e outro da D. Então, cara, é um caminho interessante aí para ter uma surpresa. E no caso do Vitória, um caminho bem acessível para conquistar aí mais um título da Copa do Nordeste, né? O time que é o maior campeão do Nordestão. Mas ele não ganhou nessa nova Copa do Nordeste, né? Foi na época antiga que era Campeonato do Nordeste, inclusive, né? Início dos anos 2000, né? Foi o último título do Vitória. Exatamente. Bom, os últimos jogos do Vitória, 0-0 com o Cruzeiro no Brasileirão e 0-0 com o Corinthians, fora de casa. Quase um mês atrás, né? E aí eliminado pela Universidade Católica, 1-0 na Copa Sul-Americana, 4 jogos sem marcar gols. Pois é. É isso, né? Tem esse ponto aí do Vitória que a gente gostaria de destacar, né? Que jogos de poucos gols, né? Até o sistema defensivo relativamente bom, teve 2 derrotas ali, mas só levou 2 gols nos últimos 4 jogos e não marcou nenhum. E, cara, é bizarro porque é muito difícil sair 3 ou mais gols em jogos do Vitória, tá? No retrospecto aí dos últimos, cara, salvo engano, são os últimos 12 jogos, só em 2 deles nós tivemos 3 gols ou mais, e foi exatamente 3. Foi a vitória por 2-1 contra o Vasco e a derrota por 2-1 no Bavi. De resto, a gente teve no máximo 2 gols. É um sistema ofensivo que deixa muito a desejar, né? E por mais que ele vai enfrentar um Confiança, que é a Série C do Campeonato Brasileiro, que inclusive está no Z4 da Série C, né? É um sistema ofensivo que, cara, deixa a gente com o pezinho atrás.
E o Confiança é a mesma coisa, velho. É um time que tá bem abaixo, desde o início da Série C, tá brigando ali contra o rebaixamento, não venceu nenhum dos últimos 4 jogos que disputou, né? Até teve ali um jogo que fechou a rodada do Nordestão, né? Um 0-0 com a Juazeirense, mas é um ataque que deixa um pouco a desejar. Teve uma melhora ali quando meteu um 4-1 contra o Brusque, mas se a gente expande mais o retrospecto do Confiança, a gente vê que o time realmente nos últimos 10 jogos ele só tem 2 vitórias. Então, nos últimos 11 ele só tem 2 vitórias. Está no Z4 da Série C, né? Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional aí, porque o favoritismo é do Vitória muito alto, até aceitável, mas acho arriscado, viu? É arriscado. Por causa dessa pausa também, né, velho? Isso. Mudança de jogadores. Cara, se tivesse pelo menos ali 1.6, eu acho, 1.7, talvez eu enxergaria valor nessa odd, talvez valeria a pena. E aí fica a recomendação para o apostador. Cara, se você tiver a oportunidade de acompanhar esse jogo em live e o Vitória começar de fato bem o jogo, o Vitória é superior tecnicamente, isso é um fato, né? É mais time do que o Confiança. A gente tá falando de um duelo de Série A contra a Série C. A grande questão é não enxergar valor em uma odd 1.4. Eu realmente acho que é muito arriscado. Só acho que vale a pena você pegar a vitória do Vitória se ali por volta dos 10, 15, 20 minutos de jogo o Vitória tiver muito soberano e essa odd ela der uma crescida. Aí eu acho que vale a pena, tá? Mas pré-jogo, aí eu acho que não compensa e por isso vamos fugir de resultado final, tá? Porque se a gente fosse apostar em algo a favor do Vitória, a gente teria que pegar um handicap menos 1,5 ou menos 1, que é para o Vitória vencer por 2 gols. E aí eu já tenho um receio muito grande. Mesmo sendo em casa contra uma equipe de Série C, eu tenho um receio com esse time do Vitória que não marcou nenhum gol nos últimos 4 jogos oficiais que disputou. Por isso, eu prefiro focar em menos gols, menos de 2,5 gols. Eu acho que é mais seguro. Porque eu confio eu acredito que o Vitória vai vencer o jogo, tá? Não confio tanto assim, mas acho que vai vencer. Aí, se ele vencer, eu acho que é 1-0, 2-0. Eu acho que não vai fugir disso, tá? E aí a gente bota na conta também empates com poucos gols, no caso 0-0 e 1-1. E até se houver uma zebra, né, que você pode argumentar isso aí. Cara, o Confiança ele vem jogando, ele vem mantendo o ritmo. Por mais que ele não venha bem, ele tá numa sequência aí de jogos oficiais da Série C, jogando quase que toda semana, enquanto o Vitória tá parado. Então vai que tem uma zebra, uma vitória do Confiança aí de 1-0, 2-0, entra na conta aqui também. Eu prefiro focar em under goals do que ir no resultado final com esse receio que a gente tem de como o Vitória vai voltar. Muito bem, então dica dada aí para Vitória e Confiança, menos de 2,5 gols no jogo. A gente fecha essa edição com Copa do Mundo de Clubes, né? O único representante fora da Europa, né? Não só o único brasileiro, mas o único time não europeu aí nas semifinais é o Fluminense, né? Que vai enfrentar o Chelsea, que eliminou um brasileiro, né? O Palmeiras. Jogo terça, 4 da tarde, lá no MetLife Stadium. Pois é, quem diria, hein, Fábio, mano? Antes de começar essa Copa do Mundo, eu acho que nem o mais fanático e sonhador, torcedor tricolor, esperava ver o time nas semifinais. A gente tinha uma expectativa de um brasileiro chegar nas quartas, já seria uma grande coisa, né? Um grande feito, uma grande conquista. E tá aí o Flusão passando por cima de Inter de Milão e de Al Hilal, né? Que é um grande feito também, o Al Hilal que tirou o Manchester City, chegando aí nas semifinais e tendo chances, tá? Não acho que é nenhuma loucura o Fluminense avançar aqui diante do Chelsea, não. Vamos analisar esse confronto agora, vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, pra gente ter algumas estatísticas aí, algumas informações sobre como vem os clubes, né? Como eu disse, o Fluminense que tirou o Al Hilal e a Inter de Milão marcando pelo menos 2 gols nos 2 jogos, tá? Marcou 4 ali contra o Ulsan e tá invicto nesse Mundial, né, velho? Empatou contra o Borussia, mas foi uma loucura o Fluminense não ter feito gol muito também, né? Eu acho até que era mais provável sair gol do Fluminense contra o Borussia do que contra o Mamelodi. Contra o Mamelodi, de fato, foi uma atuação abaixo da média ali do tricolor. Mas, cara, é impressionante como cresceu nesse mata-mata. O Fluminense ele foi soberano contra a Inter de Milão, ele não sofreu muito com a Inter de Milão. Não foi um placar que, nossa, que loucura. Pelo que foi o jogo, extremamente justo, tá? Jogando muita bola, defensivamente um time muito sólido, Ignacio e Thiago Silva, 2 monstros na zaga, Renato Gaúcho fazendo o time jogar taticamente de uma forma impressionante, Arias, se não for o melhor jogador da competição, um dos melhores, Hércules, que, pô, tá entrando ali, jogando muita bola também, impressionante como joga a bola o Flu, surpreendendo em geral, tá? Bom, o Fluminense fez 2 gols em cada um dos seus jogos no mata-mata e o Chelsea, né, tomou gol, né, nos últimos 2 jogos do mata-mata, inclusive na primeira fase contra o Flamengo, um brasileiro também, né? Que dá pra usar um pouco como parâmetro. Ele só não leva gol do Los Angeles e do Esperance, que, pô, estão abaixo, de fato, né? E assim, ele tomou gol de Palmeiras e Benfica, que foram times que nem atacaram tanto, né? Cara, o Palmeiras ele jogou 15 minutos esse jogo, que foi o início do segundo tempo ali e conseguiu deixar o gol, né? Foi uma atuação abaixo, inclusive, do Verdão naquele confronto. E sem muito esforço, digamos assim, conseguiu até fazer um gol no Chelsea, que realmente, cara, não é um timaço o Chelsea, tá? Ainda é muito remendado também, né? Passa por uma transição aí. João Pedro chegou agora e tem chance já de ser titular, inclusive, nesse jogo. Esse Chelsea me passa tanta confiança assim, não, tá? É favorito, claro, isso aí é inegável, mas eu acho que tem jogo, tá? Dito isso, vamos pro nosso momento bet nacional aí de Chelsea e Fluminense, favoritismo dos ingleses, né? Alto. E aí é que tá. Por quê? Vamos lá.
de fato, o Chelsea é favorito. Mas confiar numa vitória seca, eu acho muito arriscado, tá? O Chelsea não dá indícios de que é tão melhor do que o Fluminense assim, em termos de futebol jogado mesmo, velho. O Fluminense tá jogando muita bola nesse Mundial. E por isso eu acabo enxergando mais valor do lado do Flu. Não na vitória, obviamente. Aí eu já acho que é um risco muito alto. Apesar de ver valor nessa odd, tá quase 5 na vitória do Fluminense, eu enxergo muito valor aí. Mas não vou cravar uma vitória do Flu. Pra quem confiar, inclusive, no tricolor, eu deixo a recomendação do dupla hipótese, que também é uma boa. Mas, ao meu ver, mais seguro do que isso é um golzinho do Fluminense, velho. Um gol do Fluminense pagar 1,59 aqui, pra mim, é muito valor, tá? Eu gosto bastante dessa opção. O Fluminense meteu 2 no Al-Hilal, meteu 2 na Inter de Milão. E o Chelsea, velho, se brincar, tem um sistema defensivo pior do que esses dois times, tá? A gente tá falando de uma Inter de Milão que tem o Bastoni fazendo uma temporada muito boa, que tem um Sommer no gol que é muito bom, tem laterais muito bons, o Al-Hilal com Bono, que foi um dos melhores goleiros do Campeonato Mundial, tá? Que tem um Koulibaly na zaga que também é fenomenal, uma dupla laterais muito boa com o João Cancelo e Renan Lodi. Cara, o Chelsea, o Sanches no gol, deixa a desejar um pouquinho. Tem o Cucurella, que é bom, beleza, mas vai estar sendo um dos zagueiros, acho que foi o Colwill, que levou o último cartão amarelo lá contra o Palmeiras. Não vai estar à disposição para esse jogo. A zaga muda muito ali. Chalobah, Badiachile, Gusto também não passa essa confiança toda. Cara, um golzinho do Flu, eu gosto muito nesse confronto, pagando 1,59. Por isso, essa vai ser não só a nossa dica do Tipster, mas também a Hotbet. Vamos com o stake dobrado aí no golzinho do Fluminense para cima do Chelsea. Muito bem, então dica dada aí para Flu e Chelsea, né? Golzinho do Fluminense, já saiu 2 em cada jogo, a gente só precisa de um aí contra os ingleses do Chelsea, que levaram aí nos últimos 2 jogos. Pois é. E levaram contra o Flamengo também, né? Que é um parâmetro aí 3 do Flamengo. Levou do Palmeiras e do Flamengo, né? Dos dois brasileiros. Exato. Né? E o Palmeiras tem que jogar isso tudo, né? Exatamente. Então é isso, a gente chegou ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou daquele joinha? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você qual a melhor sugestão para essa terça-feira. E lembrando que aposta é entretenimento, não é investimento, jogue com responsabilidade. Sempre. Valeu, tamo junto e até a próxima.